Sempre tem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, professora? Nossa, professora, você acabou de entrar. Ainda bem que você acabou de entrar e já está gravando. Vamos começar a gente a nem terminou. Um pouco. A gente nem combinou de falar bom dia, não, né? Não, Imagina, claro que não, foi super Besteira. natural. Bom, vamos lá, gente. Agora nós estávamos, na aula passada, nós começamos a falar da estrutura da Terra, certo? Nós falamos da crosta, do manto e do núcleo. Falamos de cada característica. Agora, se vocês quiserem acompanhar no livro, nós estaríamos aqui, ó. Só um minutinho. Essa página aqui, pessoal, 149. Do livro Então, a Pro vai mostrar algumas imagens, combinando sempre que... Bom dia. Bom dia, ó. Pro, é Grupo o dois. grupo 2. Grupo 2. Pessoal, então é o seguinte, na aula passada nós já tínhamos começado o grupo 2, certo? E agora nós estamos na página 149. Todas as vezes que eu terminar uma parte, eu deixo vocês perguntarem. Só que eu vou liberar para pergunta os que levantarem a mãozinha, tá? Porque aí eu abro aqui e vejo, não adianta todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, não é para falar enquanto a Pro não autorizar. Tudo bem, pessoal? Antes de começar a parte, só posso fazer uma pergunta? Pode, Pedro. Sobre a mágoa, você disse que ela vira lava e acaba se petrificando. Isso. Então, todas as pedras do nosso planeta já foram uma vez lava? Já. Todas as pedras do nosso planeta já foram magma. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, o nosso continente já foi uma vez magma? Sim, já foi formado de magma, porque na nossa atmosfera primitiva tinha muita lava. E é das rochas magmáticas que vão dar origem a sedimentares, que vão dar origem às metamórficas. Então, tudo começou da lava, certo? Entendi. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho das esferas da Terra, né? Só que assim, só um adendo, Pedro, nós vamos aprender detalhadamente sobre as rochas, ok? Fique em paz que a gente vai aprender um pouquinho mais como se formam rochas magmáticas, sedimentares. Por isso que eu não estou dando muita ênfase nesse assunto, porque tem um capítulo só disso, ok? Pessoal, então olha lá, ó. Todas as vezes que nós falarmos de litosfera, nós estamos falando da primeira camada do nosso planeta, que é a crosta terrestre. Pro, então isso quer dizer que eu posso chamar tanto de crosta terrestre quanto de litosfera? Sim. Tá? Só que assim, quando a gente fala das esferas da Terra, da estrutura, nós falamos de litosfera, atmosfera, hidrosfera, que dá origem à biosfera. Então, olha lá, pessoal, litosfera é a nossa camada de rochas, é a camada da Terra presente, onde são presentes as rochas. A atmosfera é a nossa camada de gases. Olha lá, gente, esfera quer dizer nosso círculo, nossa esfera de gases, nossa esfera de rochas. Então, o termo lito quer dizer rochas, parte sólida. Então, nós temos a esfera de rochas, atmosfera, nossa esfera de gases presentes na atmosfera, hidrosfera, nossa esfera de água, que forma a biosfera, que é a esfera da vida. Então, pessoal, quando eu falo esfera da vida, eu estou falando do nosso planeta Terra, onde dentro dessa esfera da vida, eu tenho a parte de rochas, a parte de gases e a parte de água. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Aham. Tá, aí nós vamos aqui, ó. Aí ele está falando que a nossa litosfera, ela pode ser apresentada de várias formas. Ela pode ser irregular, ou ela pode ter pontos mais altos, ou ela pode ter pontos mais baixos, ou ela pode ter buracos. A nossa litosfera, ela não é retinha, plana, só reta, só uniforme. Ela possui outros modos, outras formas. Então, olha aqui, por exemplo, pessoal, a nossa cadeia de montanhas, ela é chamada de cordilheiras. Pro, mas como se formam as cordilheiras? Espera aí que a Pro vai tentar grifar. Então. Como se formam as cordilheiras, Pro? As cordilheiras,
As cordilheiras se formam com o movimento das placas tectônicas. Lembra que eu comentei com vocês que as placas tectônicas, quando elas se afastam ou quando elas se aproximam de forma brusca, elas causam os terremotos, os tsunamis, as erupções vulcânicas. Só que muitas vezes elas não causam desastres. Olha aqui, o deslizamento lateral das placas tectônicas formam as cordilheiras. Então, as cordilheiras, elas são formadas por esse agrupamento, esse deslizamento lateral das placas tectônicas. Lógico que este processo, ele acontece lentamente. Eu não olho e falo assim, nossa, semana passada não tinha essa cordilheira aqui. Ela apareceu, é assim? Não, né, pessoal? Não, né? Isso vai Formando acontecendo. pequenininho, Isso, gradativo, né? Gradativo. E aí ele dá um exemplo aqui, ó, a nossa Cordilheira dos Andes, né? Que é a mais famosa, que ela pega Chile, Bolívia, Equador, Peru, Argentina, Colômbia. E olha, ela tem até 7.000 metros de altitude. Então é a cordilheira mais famosa, certo, pessoal? Então a cordilheira, na verdade, ela é um movimento das placas tectônicas gradativo, um movimento bem gradativo que realizou essa cordilheira. Então nós já vimos uma característica da litosfera. Nós vimos que a litosfera é a camada rochosa e que ela pode existir vários formatos. Ô Pedro, segura um minutinho sua pergunta que a Pro já libera, ok? Então, olha lá, a primeira situação são as cordilheiras. Outra situação que vocês vão estudar detalhadamente são os planaltos, pessoal. Olha lá, ó, o que é planalto? Planalto são litosferas formadas a 300 metros do nível do mar. Elas são chamadas de planaltos. Quer dizer, existe aquele pico, né? Os planaltos. A Pro até separou outra imagem aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Existem aqueles pontos mais altos. Geralmente, eles estão, quando fala 300 metros de altitude, partindo do nível do mar, esse é um ponto mínimo. Né? É para você ter uma base de que o planalto são extensões da litosfera com grandes altitudes. E essa chapada, por que é chamada de chapada? Porque muitas vezes esses planaltos eles possuem picos. Mas quando eles possuem uma parte achatada, assim, na sua extremidade, lá em cima, é chamado de chapada. Então, você já deve ter ouvido falar da Chapada dos Guimarães. Quando se fala chapada, nós estamos falando parte de... lisa? Isso, é a parte plana, isso mesmo, Elô. Então, aí ela tá... Isso, aí ele forma o planalto, 300 metros pelo menos a nível do mar, e depois forma aquela estrutura chapada, aquela estrutura reta, lá na zona apical, lá no ponto extremo do planalto. Ô, Pro, mas como que forma... Só um minutinho. Como que forma essa chapada? Pessoal, o vento e a chuva bate o tempo inteiro ali. Não bate? Vocês já ouviram aquela frase, nós vamos ver o intemperismo, mas vocês já ouviram aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate, Sim, até que fura. Isso. Ela meio que serra, assim, pra poder ficar chapada? Hã? Fala, quê? Ela meio que serra, assim, pra poder ficar Ela vai, lisinha? ó, tem várias pessoas com a mãozinha levantada, é isso mesmo, Ana Lídia, não é que ela vai serrando, ela vai arrancando pedacinho. Ela vai arrancando porque é pedaços. muito forte, daí... Isso. Então, a água da chuva e a água dos ventos, a água dos ventos é boa, né? Os ventos e a água das chuvas, elas vão arrancando pedaços. Esse processo de arrancar pedaços, pessoal, arrancando partículas, é chamado de intemperismo. Eu vou escrever só para vocês verem como fala, tá? Ó, intemperismo. E o intemperismo é causado pelas chuvas e ventos, certo? Então, quando ele vai arrancando essas camadas, ele vai formando as chapadas aí. E não somente as chapadas. O intemperismo forma a areia da praia, forma o nosso solo. O intemperismo, o tempo todo que o mar bate na rocha, ele arranca pedaços. E ali ele vai formando o solo, formando a rocha. Nós vamos estudar detalhadamente o intemperismo. A areia é formada pelo intemperismo? Intemperismo. Ó, vamos fazer o seguinte. O Caio está com a mão levantada, eu vou seguir as mãozinhas aqui. Caio, pode falar. Caio? Só para ter certeza, é que você estava falando, a atmosfera é a camada de ar, certo?
Sim, Caio. Esqueceu, Caio? Esqueceu o que é que queria perguntar? Ou só queria perguntar se é camada de gases? É só isso mesmo. Ai, Caio, você tem uma cara de estudante certinho. É uma graça, viu? Essa carinha sua Pois é, né? de estudante. É um fofo. Mas, Pro, você não tá errada, ele é mesmo. Ele é muito fofo. Ele faz umas perguntas assim que É, né? nem eu Ó. entendo. Olha lá, Super gente. inteligente, Agora é a né? Isa. Isa, pode falar. Eu, no ano passado, eu só vi, né, bem por cima mesmo, como foi formado, assim, um documentário, assim, sabe, passando bem rápido, né, os anos, que é a formação da Cordilheira dos Andes, e fala que é o chocamento, né, quando É o choca... choque, isso. Isso, é o choque, que aí quando bate, e aí vai formando, né, vai subindo. E eu queria saber, em média, assim, quanto tempo demorou para ela ficar totalmente, né? Tipo, Isa, a Pro não vai te falar tempos, porque senão eu vou inventar. E eu não faço isso, a gente pode até pesquisar. Mas eu sei que isso demora muito tempo. A Pro não sabe te falar, eu sei que demora acima de 1000 anos, com certeza, mas a Pro não quer falar de tempo, porque a cordilheira, como a maioria desses movimentos, eles demoram muito tempo. E quando você fala choque, Isa, ele fez assim, ele chocou, mas ele subiu. E esse subir é chamado de deslizamento lateral, ok? Sim. Mas a gente pode pesquisar aí quanto tempo demorou para Eu vou formar a Cordilheira pesquisar dos aqui Andes. agora. Eu estimo Tá bom. uns 2000 Ó, anos. agora, baixa a mãozinha, Isa. Agora quem vai falar é o Pedro Maestro. As cordilheiras elas demoram para formar e é quando um choque das placas tectônicas acontece que elas são formadas, certo? Isso, certo. Quando elas são formadas, assim, quando elas chegam no máximo delas, acontece algum terremoto? Olha, Pedro, na verdade, quando se formam as cordilheiras, ela é muito lenta. Eu nunca ouvi falar de uma cordilheira que despencou. Ela pode despencar, assim, a sua parte superficial, mas não desmanchar toda a sua cordilheira, não. Ela é bem Não assim desmanchar, tipo, quando ela terminou de fazer, tem algum tipo de terremoto? Ah, pode ter. Se for um local propenso a terremoto, pode ter. É porque Mas os não terremotos que a eles não são cordilheira... formados com choque das placas tectônicas? Ah, Eles mas não não é acontecem? choque, não. É o encostar. Quando a gente fala choque, é algo brusco. A Pro está falando que elas foram se agrupando, foram formando. É algo gradativo. Não teve algo brusco. Se fosse brusco, daria o terremoto. Ah, tá, entendi. Certo? Ok? Então, vamos continuar, pessoal? Tudo bem? Então, olha lá, baixa a mãozinha, Pedro, para eu ter certeza que eu já tirei as dúvidas. Olha lá. Oi. A gente só tem uma cordilheira em todo mundo? Não, tem várias cordilheiras. Depois vocês podem... tem várias cordilheiras. Ana, pode falar, quem falou? Eu tava pesquisando aqui, ó, quanto tempo demora para uma cordilheira crescer. Daí, aqui, na primeira coisa que apareceu foi, eu só vou ler assim, ó, segundo Rajour, acho que assim fala, cresce por ano 4 milímetros para o alto. Ou seja, aqui tá falando que ele demora mais de 1 milhão de anos para crescer. É o quê? Há 50 ou 55 milhões de anos para crescer. Gente, não, mas aí é para chegar no estado máximo, né? Não, estado máximo. Sim. A Bruna não queria chutar milhões, mas pense, eu tinha certeza que era acima, porque ela é muito lento, você não vê, como eu comentei, você não olha algo e fala assim, nossa, essa cordilheira aumentou, né? Não é assim. E como tava falando aqui no negócio, eu tava falando que cresce 4 milímetros por ano, então, tipo, não cresce nada. É isso mesmo. Praticamente. É muito lento. Você vai conseguir perceber a mudança se você ficar todo dia ali com uma réguinha medindo. E não vai acontecer esse processo. Não, você não vai usar uma régua, né? Se o negócio é gigante, como é que você vai usar uma régua? Ó, agora vamos voltar, gente. Com a régua parada no topo dele. Ó, então a Pro tinha explicado aqui para vocês o que é chapada. Que a chapada ela é formada pelo intemperismo e ela aparece nos planaltos, ok? Agora, nós vamos ver, então, ó, a Pro grifou aqui, ó, com altitudes que superam a 300 metros do nível do mar. Depois, nós temos outro tipo de
litosfera, que são as planícies. Pessoal, o nome já diz, plano, né? Então, ela é uma região totalmente plana. Plana. Nós temos uma região plana, a maior do nosso Brasil aí, né? E ele fala que é uma das maiores planícies alagáveis do mundo. É o Pantanal. Então, as planícies, elas ficam, por exemplo, no máximo 100 metros em relação ao nível do mar. Eu separei aqui para vocês uma imagem de planície, para vocês perceberem, ó, que é o Pantanal, para vocês perceberem que ela é totalmente assim, ó, plana, né? E o Pantanal, vocês já devem ter estudado nos biomas, que o Pantanal ele tem um período de seca e um período de que eles chamam de cheias, que é um período de alagamento, certo? Onde ele alaga toda essa planície. Por isso é um desequilíbrio ecológico? Não. Faz parte da característica e da fisionomia do bioma do Pantanal, certo? Então, ele tem um período de secas e ele tem um período de cheias. Então, nós já vimos os planaltos, já vimos as planícies, que ela tem essa região a 100 metros apenas do nível do mar. E o nome já diz depressões. Vocês estão grifando o que eu estou grifando aqui, gente? Grifem, tá? E as depressões, elas são mais baixas do que seu entorno. O que quer dizer isso? É um buraco. Imaginem assim, ó, ela forma aquela queda, né? O seu entorno está mais alto e ela forma aquela queda. Isso é chamado de depressão. Todas essas características estão relacionadas à litosfera. Todas essas características. Então, tanto o planalto, quanto planície, quanto depressão, isso está relacionado à litosfera? Sim, são características da litosfera, certo? O que é a litosfera? É a primeira camada de rochas que envolve o nosso planeta, também chamada de crosta terrestre, certo? Tudo bem? Obrigada, Júlia. Giovanni, nós todos estamos no universo, estamos no espaço, né? Então, aqui, ó, vocês podem reparar, ó, que nós estamos aqui, ó, que aqui acontece a depressão e seu entorno está mais alto do que essa parte aqui, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Deixa-me ver. Fala, Caio. Que os planaltos, eles vão crescendo regularmente 4 milímetros durante o ano. Em algum momento, esses planaltos param de crescer? Então, é uma característica das placas tectônicas que não param de se movimentar o tempo todo. Lembra que quando nós falamos do manto, nós falamos que o tempo todo está em movimento. Agora, para os cientistas afirmarem isso, eles estão analisando por muitos anos. Então, é uma afirmativa, se é uma fonte segura, é uma afirmativa ou uma afirmação correta, certo? É uma estatística. Tá bom, Caio? Então, significa que em algum momento do mundo, da história, em algum ano, ele vai parar de crescer. Então, se as placas litosféricas pararem de se movimentar, nosso planeta está, ó, parando. Porque o núcleo gera movimento no manto, que gera movimento para a crosta. Se em algum momento parar esse movimento, o planeta está indo embora, morrendo. Significa que enquanto não tiver vida no planeta Terra, ainda não vai, as cordilheiras não vão parar de crescer? Não é enquanto estiver vida. Enquanto estiver toda a característica da estrutura do planeta funcionando de forma efetiva, as cordilheiras não vão parar de crescer, tá bom? Ana Lídia. Eu não entendi muito bem o negócio do Planalto, porque eu estava no intervalo e eu voltei agora há pouco. Só um minutinho, Ana Lídia, a Pro já explica. Isabela. Prof, eu queria fazer uma pergunta para saber mesmo. Se um pico do Everest, vamos dizer assim, se ele estivesse, sim, no meio do Oceano Ártico, desculpa o barulho atrás, se estivesse no meio do Oceano Pacífico, no Pacífico, que é o oceano que tem maior profundidade já pesquisada, né? E, tipo, se ele estivesse lá, ele seria contado da superfície do mar para cima ou da superfície do mar para baixo? Para baixo, no assoalho oceânico. Nossa, então porque seria muito isso, alto, sabe né? o que acontece? Sim. Dúvida para o pessoal também. Vocês vão perceber que muitos cálculos para falar de altitude, ela começa no nível do mar.
Então, vocês vão aprender isso. Quando vocês forem estudar física, principalmente, for falar de atmosfera, que for falar de medidas, vai falar sempre do nível do mar. Porque várias experiências sobre altitude, sobre outras estruturas do planeta, foi calculada do nível do mar para cima e do nível do mar para baixo. Se este pico do Everest estivesse dentro do mar, teria que analisar do nível do mar para baixo, começando do assoalho oceânico, onde ele está fixado, entendeu? Tá bom? Tudo bem? Abaixem as mãozinhas quem já perguntou. Ana Lídia, eu vou repetir o Planalto. Tá? Então, vamos lá. Ana Lídia, pode baixar a mãozinha, a Pro vai repetir o Planalto. Bom, pessoal, o que acontece aqui? Ó, eu vou voltar na diferença. Ai, Pedro, não sei se é possível ou não. Eu sei que dentro do assoalho oceânico, vocês vão conhecer várias características. Tem dorsal oceânica, tem planalto, tem planícies dentro do oceano. Mas segura aí, tá bom? Agora, formar um pico, como a Isabela falou, não sei se é possível. Pode acontecer, mas é difícil, né? Voltando em Planalto, um minutinho. O que são planaltos? Olha lá, planaltos são formações da litosfera, onde ele atinge vários picos em relação à altitude. Geralmente os planaltos, Ana Lídia, presta bastante atenção no que a Pro vai falar. Geralmente os planaltos, eles partem do nível do mar e eles chegam a pelo menos a 300 metros acima do nível do mar. E aí, os planaltos são essas elevações da litosfera. Porém, existe um achatamento aqui em alguns planaltos. Esse achatamento ele acontece por causa de um processo chamado de intemperismo. O intemperismo é o desgaste que vai acontecendo na rocha causado pela chuva ou pelo vento, certo? Então, é uma erosão eólica ou uma erosão hídrica. E essa erosão ela vai arrancando partículas das rochas. Quando isso acontece na região apical, assim, ó, na ponta do planalto, ele fica achatado. Quando acontece esse achatamento na região apical, ela é chamada de chapada. Por quê? Porque a região de cima fica chapado, né? Então, por isso é chamada de chapada. Então, essa é o planalto, a litosfera. Ela fica chapadona, né, Pro? Fica chapadona, isso mesmo. Depois, nós temos a planície, que o nome já diz, é uma região totalmente plana. A maior planície que nós temos é o Pantanal, certo? E essa região plana, que tem assim, ó, muito difícil, mas 100 metros do nível do mar, geralmente, é o que acontece aí na planície. Vocês estão me ouvindo? É tudo retinho, né, Pro? É, baixinho. Não, tô te ouvindo. Ah, tá, porque deu um sinal aqui, eu achei que eu tinha caído. E, por último, até agora, nós falamos, foi depressões. Olha essa depressão. Essa depressão, ela acontece quando forma um buraco, gente. Forma um buraco na litosfera, onde o seu entorno está mais alto do que essa parte aqui, certo? Então, forma-se esse buraco, essa depressão. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Eu saí porque tá mudando a cor do meu... Quero só ver se tá tudo bem aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Professora. Oi. Agora, analisando aqui você falando das depressões, eu assim pensando na minha cabeça, é bem parecido, né, as depressões, né, na planície, né, a maioria na planície, e também a doença, né, é bem parecido, né, porque quem já teve, né, ou por isso que chama interessa pelo depressão, assunto, porque sim. fica para baixo. Deixa a Isa assim, ter isso mesmo, deixa a Isa terminar de falar, mas é isso mesmo. Se você pensar, eles utilizam termos, né? Então ele fala que naquele momento você tá o quê? Você tá para baixo do que o normal, do que a normalidade, mas eu não sei te dizer, porque eu adoro estudar essa parte de onde surgiram os nomes, né? Mas eu não vou te garantir que a depressão surgiu da estrutura da litosfera. Porém, a sua relação aí, ela foi muito bem feita. Se você analisar a parte da fisionomia da depressão com o estado que geralmente fica uma pessoa depressiva, geralmente ela se sente num buraco, não é verdade? Sim, muito bem, isso mesmo. Muito bem, uma ótima colocação. Realmente foi por isso, então. Talvez, né? A gente não posso dar certeza. Bom, seguindo, agora o colega perguntou aqui no chat, ó. Perguntou aqui assim, ó.
É possível subir uma cordilheira no oceano? Vamos seguir aqui, ó. O fundo do mar, que tem o assoalho oceânico, também é irregular. E ele possui as dorsais oceânicas, as planícies abissais, as fossas abissais e os vulcões submarinos. Então, embaixo, na nossa fossa, no nosso assoalho oceânico, é possível, sim, ter algumas irregularidades na nossa litosfera. Então, quando nós falamos de dorsais oceânicas, é quando forma-se o quê? Montanhas no assoalho, ó. Olha lá, vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Formam-se aqui, ó, algumas cadeias de montanhas dentro do assoalho oceânico. É possível ver? Quando essa cadeia de montanhas, não. Mas, por exemplo, já aconteceu de vocês irem na praia e vocês perceberem que a litosfera é irregular. Tem praias que eles até chamam de praia do tombo, né? Quando você está entrando na praia, de repente você um buraco. Daqui a pouco, outro buraco. Então, essas praias são muito perigosas, né? Até mesmo para nadar. Então, o que acontece? Essas dorsais oceânicas são cadeias de montanhas que estão ali no assoalho oceânico. Oi. A minha avó tem uma casa... Eita! A minha avó tem uma casa na praia, né? E às vezes tem uma plaquinha, né? Falando que tem buracos, né? Que a área é perigosa, que tem buracos. Um dia eu quase que presa no fundo do mar, que eu tava indo pro fundo com meu pai. E aí eu pisei num buraco, assim, bem grandão. Graças a Deus que ele tava do meu lado, porque senão... Olha o perigo, né, Isa? É. Pessoal, mas eu aí sou existe... responsável, né? Então, aí existe a planície oceânica, que é a região onde o assoalho oceânico está mais plano, que essas praias que você entra e você vê que demora para ter aquela queda. Então, é a região de planície, o assoalho é reto. E tem as fossas. Pessoal, essas fossas abissais, quando fala região abissal, ele está mais no fundo, mais próximo lá, gente, coceira aqui, mais fundo da superfície, não, do assoalho mesmo. E aí, o que são essas depressões? São fendas, são buracos presentes aí no nosso assoalho oceânico. Então, olha lá, ó, são fendas profundas. Olha quando ela atinge 11 mil metros de profundidade, né? Então, as fossas já fala assim, ó, é como se fosse uma depressão bem profunda nas regiões abissais. Pessoal, o que são regiões abissais? São regiões onde as pessoas não conseguem chegar, a não ser que ela esteja com todo um preparo. Mas as regiões abissais, geralmente os seres que vivem lá, eles não conseguem chegar à superfície. E os seres que vivem na região superficial não conseguem chegar nas regiões abissais. Tanto que as regiões abissais são aquelas regiões onde tem aqueles peixes cegos, porque lá não tem luz. A luz não chega lá. Aí ele tem aquela bioluminescência. Não sei se vocês lembram do filme do Nemo, quem assistiu, que tinha aquele peixe, que tinha uma luz, que o Nemo falava, eu tô feliz. De repente aparece aquele peixão com aqueles dentes. Geralmente, os olhos... Não era o Nemo, mas... Era Dory. É Dory. Não, era o Nemo. O primeiro filme do Procurando Nemo. Não, era Dory. Era Nemo. Não, gente, era o Nemo. Falou, gente, Dory. tá falando Tá bom, do filme, não da voltando. cena. Não, sim. Voltando, ó. Era o Nemo que assusta com o peixinho lá da região abissal. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Estes peixes que vivem nas regiões abissais, como eles não enxergam, geralmente ou eles vêm com os olhinhos bem reduzidos ou eles vêm cegos, porque lá não chega a luz do sol. Então, essas regiões abissais é onde está presente essas fossas abissais. Deixa eu só concluir, depois vocês falam, igual a gente estava combinando. Ó. E no final, pessoal, então nós já vimos que as dorsais são as montanhas, que as planícies são as regiões mais retas, mais planas, as fossas são esses buracos, né, que podem chegar a 11 mil metros de profundidade, e os vulcões submarinos. Vocês sabiam que existem vulcões submarinos? E esses Explode lava lá embaixo? Sim, eles eliminam lavas. Agora, ó, dê uma olhada aqui nos vulcões submarinos. Muitas vezes a lava ela chega a subir para a superfície, certo? Só que estes lugares, eles têm
como a colega falou aí, tem avisos, né? Eles sabem que existem vulcões ali, geysers. Onde tem geysers que acabam eliminando água quentíssima, muito quente, né? Dos lençóis dos aquíferos, tem placas lá, tem lugares de presença de geysers. E tem os vulcões submarinos, que eles podem eclodir embaixo, nas regiões abissais, como ele pode se manifestar dessa forma aqui na parte superficial. Certo? Eu queria falar uma coisa. É só uma pergunta mesmo. A gente tava falando, né, sobre mais o negócio alto, do mais Nemo. alto. Ah, tá. A gente tava falando sobre o negócio do Nemo, que ficava lá embaixo, né, que alguns peixes não nasciam cegos, outros que nasciam com os olhos muito pequenininhos, que não entrava a luz solar e tal. Agora, só uma curiosidade. Não só uma curiosidade, mas uma pergunta. Então, já que não tem sol, então não tem comida, tipo, tal, água, sei lá? Então, boa pergunta, Heloísa. O que acontece? Estes animais, eles estão adaptados a fazer o processo de fotossíntese e de quimiossíntese através de outros fatores. Então, por exemplo, eles não conseguem captar a luz do sol. Então, eles conseguem realizar o processo de os seres fotossintetizantes, eles conseguem fazer através de um processo chamado de quimiosintetizante. Eles captam o que tem presente ali, eles já estão adaptados a isso. Então, a luz solar não chega, mas mesmo assim eles conseguem sim produzir o seu próprio alimento. E os heterótrofos, que são os que buscam outros animais para se alimentarem, encontram também alimento. Tem sim, tem vegetações que estão adaptadas a regiões abissais e tem animais que estão adaptados, pode, Letícia, a regiões abissais. Certinho? A Mariana quer falar. Então, eu vou muito com a minha família numa praia que é lá em Camburi. E lá, toda vez que a gente vai lá é impressionante. A cada passo que você dá, sabe o que você estava falando antes? A cada passo que você dá é um buraco. Pois é. Tem praia que eles chamam de Praia do Tombo, que é muito perigosa até para o nado, né, Mari? É muito perigosa. Ana Lídia, pode falar. Minha mãe, quase todo mundo da minha família já quase morreu afogada num buraco. Minha mãe. Ai, desculpa, Elô, eu achei que quem estava falando era a Mari. Ô, Ana Lídia, pode falar. Não, sem problema. Então, os peixes que ficam nas planícies abissais, eles podem ir para cima? Ou eles morreriam? Eles morreriam. Os peixes que vivem nas regiões superficiais, eles não aguentam ir para as regiões abissais. Da mesma forma, quem vive nas regiões abissais não vão para a parte superficial. Existem seres que vivem direitinho, parte superficial, mediana e abissal, por causa da variação de pressão atmosférica. Que seres, Pro? Quais são os seres? Peixes, qualquer tipo de peixe, qualquer tipo de crustáceo. Tem aqueles que vivem ou em regiões abissais, ou na região mediana, ou na região superficial. E os vulcões? Você disse que as lavas, que tem lava dentro daqueles vulcões, eles atingem os peixes? Atinge, ele eclode. Agora, para onde ele vai, a única coisa é que estas se torna rochas submersas, porque ela endurece, né? Ela endurece e torna rochas submersas, mas que pode atingir, atinge. Para onde vai? Certo? Ok, Ana? Vai, Francisco. Pode falar. Professora, eu sei que é mais hipótese, você não gosta muito de hipótese, mas... se a gente ignorasse tudo que faria um peixe abissal morrer na superfície, onde pega a luz do sol, se a gente ignorasse isso e só pegasse o negócio, o fator da visão, pegasse um peixe que não fosse cego, se colocasse ele em uma área assim, sei lá, os olhos dele queimariam por causa do sol, por causa que ele nunca viu o sol por muitos anos. Então, mas é que você ignorou o ponto principal. Ele não consegue sobreviver lá. Se ele não consegue, nada, o corpo dele inteiro, Francisco, não está adaptado. Não é nem a questão da presença do sol, ele não está acostumado, ele nunca viu a luz solar. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Pode ser que ele não resistisse, pode ser que a pele dele não resistisse. Aí entra, como você mesmo falou, hipóteses, a Pro não sabe. Mas eu sei que ele não teria condições de sobreviver na superfície.
ok? Entendi. Ana Professora, Lívia, só uma baixa a pergunta. mãozinha. Só uma pergunta. Outra pergunta. Existem registros dos peixes de lá? Existem muitos registros? Tem nomes, tem classificação, taxonomia, tem sim. É porque eu acho que é a área que a gente menos entra, né, professora? Mas tem sim, viu? Tem lugares, já existem. Se você pesquisar animais que vivem nas regiões abissais, não agora, que a gente está em aula, depois vocês podem até pesquisar, vocês vão ver que tem sim classificações, ok? Tipo, eu depois quando eu for pesquisar, eu tenho certeza que eu vou me surpreender, porque eu espero aqueles peixes mó assustador, sabe? Com um monte de dente, parecendo um zumbi. Entendi. Ok, Francisco. Pedro, pode falar. Pro, eu tenho uma dúvida. Um dia eu estava. Eu subi num barco e foi um pouquinho mais adentro do oceano. Mas aquela área, mesmo sendo bem mais adentro do oceano, ela ainda era bem rasinha. Pedro, para e fala, que a Pro não está conseguindo te ouvir. Fala de novo. Um dia eu fui mais a fundo no oceano usando um barco. Por algum motivo, lá era bem raso e dava para todos os adultos, com exceção de mim, que eu sou bem pequeno, todo mundo conseguia tocar no chão com o pé, mesmo sendo bem a fundo no oceano. O que aconteceu para que Já fui no negócio seja tão desse. raso? Pode ser, Pedro, que você tenha pego uma região, isso acontece muito no Nordeste. Quando você está pegando catamarã, vai para uma região onde tem essas dorsais oceânicas. Da mesma forma que tem para baixo, tem para cima. Então, eles sabem, eles já conhecem algumas regiões onde você consegue descer, você coloca o snorkel, você olha, você consegue explorar aquele espaço ali. É um local onde ele está um pouco mais elevado que as outras regiões. Bem legal, eu já fui. Obrigada. Nada. Caio, pode falar. É mais para ter uma certeza. Mas é o seguinte, esses peixes que vivem lá nas fossas abissais, eles nunca tiveram a presença de luz do sol. Não. Não ultrapassa a água. Os peixes de lá, queria saber se os peixes se alimentam de outros peixes, de outros animais. Sim. Eu já ouvi dizer que eles possuem uma espécie de luz própria, que basicamente é como se fosse É uma luz própria mesmo. uma luz própria para atrair os peixes menores para aquela luz, que nem aconteceu com isso. O nome dessa luz própria é bioluminescência. Ô, Caio, isso daí que a Pro acabou de explicar para vocês, que tem no Nemo. O Nemo vê o peixinho, vê só a luzinha e não vê o peixe. Quando ele chega perto, ele vê o peixe. É isso, tem peixes, Não, nem professora, todos. foi o Nemo. É o pai do Nemo e adore. Nem todos têm essa luz própria, mas muitos que vivem em regiões abissais têm sim, Caio. Tudo bem? Pessoal, então olha lá. Então nós já vimos as características de cada uma. Então vocês perceberam que a litosfera, ela possui várias irregularidades e não é somente na região seca, né, que acontece no nosso assoalho oceânico, também tem todos estes processos. Que o Pedro deu o exemplo da dorsal oceânico, que são os processos onde tem as cadeias, que são mais altas. A colega deu o exemplo, que a Mari, né, pode pegar um local de queda, de tombo, e assim por diante. Agora, olhem aqui, ó, foi o que eu expliquei para vocês, ó, erosão, processo de perda de solo causado principalmente pela ação das chuvas e dos ventos, no qual partículas são transportadas. Esse processo erosivo, ele tem um nome chamado de intemperismo, certo? Então, quando acontece a erosão, ela causa um intemperismo, que é esse arrancar partículas da nossa litosfera. Tudo bem até aqui com litosfera? Até aqui, certinho? sim. Ótimo, Certinho. ótimo. Pessoal, agora nós vamos para a hidrosfera. Então, nós falamos até agora. Ô, Mirella, a Pro acabou de falar, quer ver? Eu vou te mostrar, ó. Se tem como um vulcão entrar em erupção. Olha o que está acontecendo. Ele está entrando em erupção e ainda se manifestou na superfície. Os vulcões em atividade,
Não é porque eles estão submersos que eles não entram em erupção. Tem sim, ok? Então, olha lá, pessoal. Então, nós já falamos todas as características da litosfera, que é a nossa esfera de rochas. Agora, nós vamos falar da esfera de água. A água não tem muita surpresa, né? Porque como a gente ouve falar muito de água, dos cuidados que nós temos que ter com a água, que o nosso planeta, apesar de ser o planeta água, ele tem muito mais água congelada, né? Então, nós já sabemos disso, nós sabemos que a quantidade de água doce é pequena. Então, ele está mostrando aqui, ó. Ele está falando, pode grifar aqui, ó. A hidrosfera corresponde a toda a água e o planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água. Porém, essa água, quem dera fosse tudo doce. Ela não é, né? A maioria é salobra e a maioria está congelada. Então, é isso que eles estão mostrando aqui. Deem uma olhada nesse gráfico. 69%, 70% da nossa água estão nas calotas. A água está nas calotas polares, certo? 31% água doce líquida e 9,96% a água está subterrânea. Isso em cada gráfico. Então, o que acontece? Olha quanto nós temos para consumir aqui, ó, 2,5% de água. Por isso que é importantíssimo o cuidado com a água. Agora, mas a água não acaba, porque a água não é uma fonte renovável. Ela cai no solo, ela evapora, ela cai no solo, ela evapora. Por isso que nós falamos que a água ela é uma fonte renovável, porque ela vai e volta na natureza de diferentes formas. Ela pode voltar em forma de chuva, ela pode voltar em forma de neve, ela pode voltar em forma de granizo. Chuva que vocês chamam de chuva de pedra, né? Então, todas essas características fazem com que a água possa voltar, né? Essa água possa voltar para a nossa atmosfera. Porém... Eu chamo de granizo mesmo. Isso, porém nós estamos consumindo muito mais do que ela está se renovando. Por isso que tem que tomar muito cuidado para que a água não esgote, né, no nosso planeta. Então, a água é isso. O que você tem que saber da água? Que a hidrosfera é uma camada a de gente água. vai estar em outra galáxia, professora, relaxa. Será? Não vamos falar de Não, outra galáxia. tô brincando. Entrar em outra galáxia, aí a gente foge totalmente. Então, olha Não, lá. mas, professora, é um negócio que eu tô muito interessado e que eu espero que eu viva até um ponto onde tenha mais informações disso, é Andrômeda. Nossa, eu acho muito legal Andrômeda e as coisas que descobriram lá. Eu gosto de Andrômeda por causa de Mass Effect. Não, eu também jogo. Não vamos falar de Andrômeda agora. Qualquer dia a Eu gente gosto muito qualquer dia a gente das fotos da Mariana. Tipo, eu fico pensando, Ô, meu Deus, Pro, o que posso te fazer tem uma lá no pergunta? fundo? Pessoal, vamos bicho, parar de meu falar Deus. desse assunto agora, porque isso confunde, tá Mass bom? Effect, Então, agora vamos voltar para o nosso planeta Terra, que é o melhor planeta que existe até hoje, com todas as condições de vida. O único planeta que tem água no estado líquido, que é uma água muito importante, só que nós não podemos esquecer que essa E hidrosfera, Andrômeda deve ter mais. a maioria da água presente nesse nosso planeta, ela está congelada e ela está nas calotas polares. O restante, a nossa água doce disponível, ela fica assim, sofrendo esse processo de renovação, né? Na verdade, ela não deveria acabar, porque é uma fonte renovável. Ela vai e volta na natureza de diferentes formas. Porém, se por acaso ela esgotar, se acabar, é porque nós estamos consumindo muito mais do que ela está se renovando, certinho? Então, oi Pedro, pode falar. Então, é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, é por causa dos aquecimentos das calotas. Se quase toda a água do planeta está congelada, imagina se ela derrete, imagina quanto tsunami que vai ter no mundo inteiro. Fora aí, a gente não pode nem entrar nesse âmbito, mas aí até os animais morrem, porque eles não estão adaptados a esse alagamento, a esse aumento do nível das marés. Aí causa um desequilíbrio geral, em todos os sentidos, né, Pedro? Uhum. É isso que acontece. Pessoal, a atmosfera. Então, quando nós falamos de atmosfera, nós estamos falando de esfera de gases. Que bom que a nossa atmosfera mudou. Lembra quando a Pro explicou para vocês de atmosfera primitiva? Que a nossa atmosfera ela era composta por gases que só mantinham o nosso planeta muito quente.
O nosso planeta era feito de gás metano, de dióxido de carbono, e era tudo que mantinha de amônia. Então, nosso planeta era muito quente. Com todo aquele resfriamento que a Pro explicou para vocês, mal caía, já subia chuva, todo aquele processo, ele fez com que o nosso planeta se resfriasse e a nossa atmosfera modificasse. Então, a nossa atmosfera ela é composta por, olha lá, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Pro, quais são esses outros gases? Dióxido de carbono, metano, tem ainda esses gases que eram gases da nossa atmosfera primitiva. Porém, eles ficaram em pequeniníssima quantidade. Por exemplo, o nosso gás carbônico, ele tem 0,08% no nosso planeta. É pouquíssimo, mas nós precisamos dessa quantidade para manter o nosso planeta com temperatura agradável. Para não acontecer como acontece em Marte, que durante o dia é legal, à noite 100 graus negativos. Então, esse pinguinho, esse 0,08% de gás, dióxido de carbono, ele é importante para regular a temperatura do nosso planeta. Então, olha aqui, pessoal, o nosso planeta é feito de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. E como esses gases estão distribuídos? Eles estão nessa porcentagem, mas nem sempre foi assim. Antigamente, nem existia o oxigênio, e nós já vimos isso detalhadamente. Na próxima aula, pessoal, a Pro vai falar com vocês sobre o que faz cada gás desse. Eu não expliquei para vocês ainda, nós só vimos como era a nossa atmosfera primitiva, vimos as características de cada atmosfera, mas eu vou, para que servia, como ela era, como mantinha a temperatura do planeta. Mas na próxima aula nós vamos aprender para que serve o gás nitrogênio, para que serve o gás oxigênio e para que serve, nós já sabemos mais ou menos para que serve o gás carbônico, certo, pessoal? Tudo bem? Aí nós vamos ver detalhes. Ô Isa, lembra disso da próxima aula, tá bom? Agora eu peço que vocês não escrevam no chat, porque a Pro vai colocar a lição de casa aqui. Só um minutinho. Pro, posso falar uma teoria que eu bolei agora, enquanto eu bolei? E se a Terra ela tá fazendo um ciclo de virar bola de fogo por causa de alguma espécie, que nesse caso seriam os humanos, e resfriando e refazendo, desde que o Sol ele era uma estrela azul? Ô Pedro, tudo está em constante modificação. O Sol já foi azul, pelo que a gente viu. Ele já foi sofrendo e perdendo temperatura. O planeta já sofreu modificações ao longo de todos esses milhões de anos. O que eu não posso te falar é se por acaso ele vai em constante modificação, ele se torna, mas você vai mudar a atmosfera novamente, talvez daqui bilhões de anos novamente, aí a gente não sabe, certo? Sim, Pro, qual é a lição mesmo? Por causa que 189. 189? Isso, anotem aí, pessoal. 189. Cadê? 189. Ok? Tudo bem? 189? Isso. Do livro 1, né, Pro? Não, peraí. É do livro 1, Pro. Ah, é do livro 1 ainda, isso mesmo. É a 189 do grupo 1. Nós estamos terminando os exercícios, tá bom? Pessoal, beijinhos para vocês. Tchau, até Pro. quinta-feira. Tchau, Fran. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Pro. É Tchau, triste, tchau. mas tchau, Pro.